Bom dia, como vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Bom, vou atualizar vocês aí do que eu passei na semana passada sobre os gráficos, né? Então vamos ver aí como ele se movimentou. E se vocês puderem deixar o like e até comentar se vocês querem análise de algum gráfico específico, ficarei muito grato. Isso vai ser muito relevante para o meu trabalho, para eu dar continuidade a ele. Enfim, vamos lá, galera. Bom, então semanal. Eu vou limpar isso aqui para a gente conseguir ver melhor. O que aconteceu aqui? O preço ele defendeu esse fundo, tá? Ele tentou perder esse fundo aqui, mas ocorreu uma defesa com um padrão de perfuração aqui, né? Ele superou mais da metade do candle anterior. Mas, para mim, isso ainda não me traz o viés de alta para o gráfico, tá? Para mim isso pode ser apenas uma configuração de um setup aqui de continuação na média de 9. Para aí sim ele perder o fundo e ir lá buscar os nossos alvos de baixo, tá bom? Eu só vou pensar em alta para esse gráfico quando ele conseguir superar essa máxima aqui, ó, de 180.679, tá? Enquanto isso, para mim, é baixa para o Ibovespa. No diário também, nada a se fazer por enquanto, né? Ele está fazendo um pullback nas médias aqui, não quebrou estrutura, não fez setup de continuação, ainda é para baixo. Vamos ver o DI. DI, galera, bom, está se segurando, né? Aqui na média de 9, né? Como vocês podem ver. Ele está meio enroscado, tá? Não tem muito algo relevante a se fazer. Ele está meio lateral, mas se a gente ver aqui, ó, né? Ele está fazendo um movimento de alta, uma acumulação aqui, certo? Para ver se dá uma saída positiva para cima. Né? A gente precisa ver se ele consegue romper essa acumulaçãozinha aqui, essa figura gráfica de continuação, tá? Que nada mais é que uma acumulação. Enfim, todas as figuras gráficas são acumulações. Bom, nada a se fazer ainda, né? Ele está meio indeciso aqui, fazendo pullback na média, querendo dar continuidade para cima. No diário também, como vocês podem ver, preço lateral, né? Para o nosso DI. Mas de acordo com o semanal ainda é alto, né? Como vocês podem ver, topos e fundos ascendentes. Bom, vamos ver o índice financeiro agora. Índice financeiro segurando o fundo, estão querendo defender esse fundo aqui, tá? Defenderam, inclusive, na semana passada, né? Fecharam dentro dele. Eu vou apagar este pivôzinho de continuação que eu tinha projetado para vocês. Ele deu stop, né? Como vocês podem ver. Vou apagar. E aqui, galera, o índice financeiro, ele fez um setup de defesa, tá? Porque ele perdeu o fundo e veio um movimento com muita força defendendo o suporte perdido, né? Ele rompeu o candle anterior, que fez o rompimento, enfim, configurou 9.1, tá? Então, defenderam, tá bom? Mas isso ainda também não me anima em pensar em alta para o índice financeiro, certo? Ele, para mim, ele segue o mesmo princípio do Ibovespa que eu falei, só vou começar a pensar na alta quando ele quebrar essa estrutura de baixo aqui, conseguir romper ela. Aqui no semanal, isso aqui pode ser apenas um pullbackzinho nas médias para dar continuidade no movimento de baixo, tá bom? Mas sim, ele pode sim dar um movimento de alta, né, já como ele falhou esse fundo, até a máxima anterior, né? Já que não conseguiu romper a extremidade para um lado, ele vai tentar romper a extremidade para o outro lado, né? Ele vai testar o outro lado da extremidade, nessa possível região aqui. Mas a gente tem um monte de coisa que pode segurar esse preço, né, galera? A gente tem as médias, a gente tem retrações de fibra aqui no meio do caminho. Vou até traçar ela aqui para vocês.
Para vocês não ficarem animadinhos com isso aqui no índice financeiro e já achar que é para sair comprando bancos, tá? Então tá aqui, ó, quanta coisa defendendo o preço, né? Então só vou ficar tranquilo quando ele quebrar uma estrutura aqui de baixa, né? Romper uma máxima e fazer um pivô de continuação, aí eu começo a pensar na alta do nosso índice financeiro. Mas por enquanto, tendência de baixa ainda, né? Vamos agora olhar as ações, né, galera? Bom, começando aqui com a nossa Petrobras, que a gente estava de olho nela. Bom, então ela fez um movimento muito interessante, né? Depois de tocar a nossa segunda retração aqui, eu vou ajustar essa retração de fio melhorzinho. E olha o que deixou aqui. Ele fez um pivô, rompeu com força, com volume, né? Então, indicando continuação de alta para o papel, tá? A única coisa que é muito perigosa é esse 43, 41, essa retração de fibra, que me traz a seguinte reflexão. Já pensou se eles falham isso, esse rompimento aqui, não conseguem nem ativar e derrete tudo aqui, ativando um topinho duplo, né? Então, muito cuidado aí com a Petrobras. Mas o trade é esse, fez pivô, né, rompeu com força com volume, entrada no 43, 41, tá bom? O stop abaixo do 39,71. Projetei o alvo, né, vou até mostrar aqui para vocês, fundo topo, primeiro alvo em 43,99, segundo alvo em 45,00 e último alvo em 46,63, está muito próximo do topo histórico feito aí. Vamos ver se essa semana ele faz um pullbackzinho aqui na região rompida para dar continuidade, tá? Isso vai ser bem interessante se ele fizer isso. E olhando o diário, a gente já tem, né, rompimento, confirmação do rompimento, né, dessa estrutura, e topos e fundos ascendentes indicando alta. Então vamos ver se ele faz um pullbackzinho aqui para dar continuidade, tá? Vai ser interessante, vai ser um pouco mais saudável, vai confirmar melhor esse rompimento. Ou se ele rompe de uma vez esse 43, 41 e só vai lá para cima, né? Que é o que a gente mais deseja aqui. Vamos olhar agora a nossa Vale. Vale semanal. Bom, galera, a Vale semanal fez uma estrutura interessante aqui, tá? Eles tocaram o primeiro alvo uma vez, tocaram a segunda vez aqui, não conseguiram romper, né? Como vocês podem ver, e veio uma defesa aqui de compra, tá bom? Isso aqui pode ser um fundo duplo, tá? A gente tem que esperar o rompimento de fato dessa máxima aqui, que ele não conseguiu fazer o rompimento ainda, tá? Se vocês forem ver aqui, ó, 75,17 não foi rompido pela Vale, tá? E se ele conseguir, se ela conseguir romper, né, ó, que interessante, no fundo aqui, né, no fundo do fundo aqui, ó, né, no último fundo, fazendo um possível fundo duplo, né? Ela tá bem interessante essa Vale. Vamos ver o OBV. O OBV não acompanha o volume, muito perigoso, tá? Esse movimento. Só vamos ver a projeção de filo aqui, ó. Se ela conseguir romper essa região que eu falei para vocês, a gente vai ter alvos em primeiro alvo em 78 e segundo alvo em 79,17, tá? Mas ela precisa romper de fato esta máxima aqui que ela não conseguiu romper, tá? Fechou inclusive com um candle feio aqui de indecisão. Vamos ver se ela rompe ou faz um pullbackzinho aqui para dar continuidade e assim ela dá a oportunidade da gente participar desse movimento, tá? Vamos para os bancos agora. Semanal do Itaú segurou no fundo, né? Não mostraram algo interessante, né? Apesar de ter deixado o martelo, né? O martelo ele indica fundo, né? Ele um possível fundo, mas eles só seguraram aqui no semanal, né? Não deixaram nada relevante para a gente se posicionar. Já no diário, ele fez um cenário muito interessante. Isso aqui, galera,
é uma armadilha de fundo, tá? Porque a gente tinha um fundo aqui, né? Tinha um fundinho configurado aqui. Eles perderam e do nada eles abrem, né? Ó, abriram acima, romperam o candle que perdeu, tá? Com um volume. Qual que é a indicação disso aqui? Daqui a gente não passa. Daqui vocês não vão passar. Tá bom? Então muito esperto aí. Vamos ficar muito esperto aí no Itaú. Tá? Mas para mim ele só fica interessante se ele romper máxima. E aí se ele romper máxima e fizer um setup de continuação, aí sim eu fico mais tranquilo, tá? De começar a me posicionar no papel. Mas por enquanto isso aqui não me interessa, apesar de ser um setup muito bonito, tá? Para mim eu quero o rompimento disso aqui, um setup de continuação indicando que ele quebrou a estrutura e vai continuar o movimento de alta. Vamos agora ao Banco do Brasil, semanal. Ele está dando continuidade aqui, tá? Mas esse fundinho está segurando. Eu vou apagar aqui para a gente conseguir enxergar melhor. Então a gente tem, ele conseguiu romper o segundo alvo dessa estrutura. Quando ele rompe um alvo, ele indica que vai para o próximo. Então muito cuidado aqui, tá? Que ele pode vir perder esse dojizinho para dar continuidade e vir pegar esse primeiro alvo dessa estrutura menor, né? Junto com o nosso último alvo. Bom, apesar de ter segurado aqui no fundo, né? Banco do Brasil mostra melhor que ainda a tendência é para baixo, né? E olha o diário já que interessante. Diário mais interessante ainda, né? Aqui ele fez outro setup de continuação, tá? Um pouco maior. Então se ele perder esse fundo aqui, ó, do 17,78, ele vai agressivar um pouco mais esse movimento, tá bom? Para ir lá buscar os nossos alvos. Eu vou fazer inclusive a projeção dessa estrutura menor aqui. Bom, a gente já começa a ver uma possível confluência ali, né, de alvos, né, mostrando uma região de interesse. Então, temos, olha o primeiro alvo aqui, que legal. Então temos três alvos aqui, né, confluência aqui desses alvos, indicando muita confluência aqui, né, muito interesse nessas regiões. Então vamos ver se ele perde hoje o 17,76 para agressivar um movimento aqui e vir buscar alvos, o Banco do Brasil, tá? E inclusive, muito cuidado, hein, galera, com o setor financeiro. Bom, era isso que eu tinha para vocês hoje. Obrigado por assistir mais um vídeo e mais uma vez curte esse vídeo para mostrar para mim, não é nem para o YouTube. Eu quero saber se vocês estão gostando do meu conteúdo, se está agregando algo para vocês, tá? Se vocês querem que eu dê continuidade a ele. Obrigado por assistir mais um vídeo. Curte, compartilha e deixa nos comentários se vocês querem análise de algum gráfico. Uma boa semana a todos e até a próxima.